No Brasil, o plano de saúde empresarial é o mais popular, correspondendo a aproximadamente 70% de toda a cobertura privada. Já os planos individuais ou familiares somam mais de 15% do total. Para 2024, a Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu um teto de 6,91% para o reajuste dos planos de saúde. Esse reajuste foi uma das principais preocupações dos consumidores. Afinal, existem muitas operadoras que aplicam reajustes abusivos. Para a gente entender melhor os números do reajuste e saber se há alguma cobrança abusiva, a gente conversa com o advogado especialista em plano de saúde, Dr. Elton Fernandes. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Doutor Elton. Prazer estar aqui com você, com o Léo. O prazer é todo nosso. Eu estava ali falando, Léo, a gente chega aqui, sai de São Paulo correndo, chega aqui e fica passando fome vendo a comida dele fazendo. Posso ali. falar uma coisa? Você precisa sair daqui e provar o que eu fiz hoje. Puta vida. Ficou muito bom. Eu muito vou fazer questão, Vou pedir então. pra Jaque separar pra você. Ele ficou muito bom. Eu acredito. Diferente. A gente que é daqui de São Paulo, fica diferente. Eu acredito. Você vai gostar, tenho certeza disso. Feijãozinho macio. Eu acredito. Demais. É uma delícia, é uma delícia. Doutor, quando a gente fala de plano de saúde, geralmente a gente já pensa nos reajustes, nos valores, qual que eu escolho, enfim. Como são feitas, qual que é a base para se fazer um reajuste no plano, por exemplo? Pois é, a ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS ela só regula o reajuste dos planos de saúde individuais ou familiares. Então, se é um plano coletivo por adesão ou um plano coletivo empresarial, coletivo por adesão contratei pela OAB, pelo CREA, pelo CRM, por exemplo, por um sindicato. E o empresarial eu tenho uma empresa, às vezes uma microempresa, um CNPJ, fica mais barato. O que as pessoas não percebem em geral? Elas não percebem que ao fazer um plano de saúde empresarial, esse reajuste tende a ser muito mais caro. Esse é um primeiro problema. E a questão, na verdade, por que o reajuste do plano empresarial é mais caro? Por que o plano individual desapareceu do mercado, né? Vamos pensar. É justamente por isso. A operadora fala assim, para que eu vou vender para a Adriane oferecer o mais barato? Um plano de saúde individual ou familiar? Se eu posso vender para ela um plano empresarial, ela abre um CNPJ, contrata ali, e aí o reajuste que é de 6,91 vira 25%. 30% ao ano, mais ou menos. Não regulamenta isso. Não regula. Ela não bota a mão dela no reajuste dos planos coletivos. Então, o que é muito importante o consumidor saber? Sempre que for possível, contratar um plano individual ou familiar. Como o programa é para todo o Brasil, tem gente que vai falar assim para mim, mas as operadoras não querem mais vender. Gente, de fato, as grandes empresas, os nomes mais famosos do mercado, que a gente não vai ficar fazendo merchan, os nomes mais famosos não querem vender mais plano individual, mas tem várias empresas boas no mercado que vendem planos individuais. Privilegie esse. Aí a gente vai falar assim para mim, mas Elton, esse plano individual que você está me falando para contratar é 30% mais caro que um plano empresarial. Aí eu te pergunto, sim? Porque a forma como a operadora tem para te trazer para um plano empresarial é falar, é mais barato, né? Pensa no curto prazo, você vai estar economizando agora. Ela não está te contando que em 2 anos, basicamente, você vai ter um reajuste tão mais alto que já vai estar pagando mais caro num plano empresarial do que se tivesse pagado nos 2 primeiros anos um plano empresarial. Acho que a produção chegou a fazer um gráfico. Um gráfico. Não sei se tem aí, a produção pode dar uma olhada. Coloca pra gente, Dê. O gráfico ficou lindo, aliás. Me mandaram, olha, eu falei... A produção de Santa Receita tá voando. Isso aí, rapaz. O nome dessa produção é Guilherme, olha só. Grande Guilherme, olha lá. E aí, doutor? Pode colocar aqui atrás também, se quiser, para o doutor olhar. A linha azul, por exemplo, que a gente está vendo, é a linha aqui, de um plano doutor. de saúde. Essa é uma pergunta hipotética, tá? E assim, se tivesse contratado um plano de saúde a R$500 em 2017, quanto ele estaria hoje? A linha azul está mostrando aqui um plano individual familiar. Ele estaria custando por volta de uns 850. Num plano de saúde já empresarial, já quase 1.500, é o dobro. E se tivesse contratado esses planos via administradora de benefício coletivo por adesão, OAB, CRM, advogado, coisas assim, quase R$2.500. Essa é a diferença que a gente não percebe na hora que está contratando um plano de saúde. De 5 anos. Sim, 5 anos e assim, brutal, absolutamente brutal. Se a gente comparar então o plano de saúde individual com o coletivo por adesão, a gente está falando de 800 para 2.500. É 3 vezes mais caro. Então assim, tem que prestar atenção nisso na hora de contratar. Tá? Tem saída para isso? Tem saída para essas questões. Acho que a primeira questão a gente tem que entender o seguinte. A gente ainda escolhe plano de saúde pelo nome. Gente, vamos parar com isso.
Tá Não bom? tem mais isso, né, doutor? Não tem mais isso. A cobertura de um plano de saúde é a mesma. Ai, mas aquela seguradora famosa que eu gosto muito, não sei o que, ela tem tal. Gente, ela cobre a mesma coisa que uma operadora de saúde pequena no interior de São Paulo. O que diferencia uma da outra, basicamente, é o local em que eu vou ser atendido. Porque, claro, eu consigo entender que todo mundo quer ter um hospital de confiança, isso é muito razoável, que eu quero ter bons médicos ali e às vezes eu não vou ter isso e tal. Mas não fica olhando para assim, um cobre um negócio X, outro não cobre. A cobertura é basicamente a mesma. E a cobertura está restrita a 3 coisas. Se o plano é hospitalar, tem internação, ponto. Se o plano tem cobertura ambulatorial, tem consulta e exame. E se tem cobertura de obstetrícia, a gente está falando de parto. É isso que a gente está falando aqui. A cobertura varia de acordo com isso, porque dentro disso todo mundo oferta basicamente a mesma coisa hoje. Tá vendo? Isso é muito interessante. Né? Esse aqui é mais famoso Exato. do que o outro. E nem assim, E tá pagando, cara, é mais ou menos como você comprar uma roupa de marca muito famosa, quando às vezes tem uma muito boa, só que ela não tem aquele renome, você não tá pagando a grife. É mais ou menos isso também que acontece com o plano de saúde, tá? Então, assim, tem que ficar atento nisso, porque tem mecanismos. Veja, na outra vez que eu estive aqui até, a gente fez um programa falando de portabilidade, né? Tá no Santa Receita, tá lá, subiram pro YouTube esse programa. Então, assim, é um programa interessante que as pessoas podem reassistir para exercer o seu direito. Estou pagando caro, a operadora não quer negociar o reajuste, de repente pensar em fazer portabilidade, que a gente explicou no programa anterior. E olhar essas necessidades são as que mais complicam, porque a gente sabe que, infelizmente, muitos médicos, às vezes os médicos da família não estão nesses planos. É verdade. Mas se eu tenho um plano que vai cobrir os exames, que os exames são muito caros, né? E a gente sabe que nem todos cobrem, nem todos os exames são cobertos, então você ainda paga uma diferença, dependendo do tipo de exame que você tem que fazer, você sempre tem que pagar uma diferença, né? Então, se você olhar essas 3 coisas pontuais, você faz a sua conta na sua casa, Perfeito. não é? Essa ponderação muito boa para a gente poder explicar também aqui o seguinte, veja, qualquer médico tem direito de fazer a prescrição de qualquer exame, de qualquer tratamento, de qualquer coisa, credenciado ou não, não importa. Ah, mas meu plano de saúde não é um seguro, não tem problema nenhum. Seu médico particular da sua confiança pode prescrever os exames, você vai pegar esses exames, vai na rede credenciada do seu plano e vai fazer os exames lá, ok? Você não pode só exigir que eles paguem honorário do seu médico se eles têm um médico capaz de prestar o atendimento, porque aí também não seria razoável, ele não é credenciado. Sim. Mas se não tem um médico credenciado até numa situação assim, eles teriam que pagar um particular, teriam que pagar os honorários do seu também, não teria problema, mas desde que eles não tivessem. Agora, não fique assim, mas o meu médico só atende tal. Às vezes, mais vale a pena eu pagar uma consulta particular com esse médico, ele prescreve, faz os exames todos e eu faço o acompanhamento. Essas são dicas que, assim, na prática, às vezes, é claro, a pessoa está tão ansiosa para contratar e já vai falando um nome que ela quer contratar da operadora X e ela não presta atenção que ela está pagando muito mais caro por uma coisa que talvez não precise. É importante fazer conta, então, né? Exato. Sentar, fazer conta, ver o que vale a pena ou não. Exato. Porque aí sai um pouco dessa coisa que você falou aí, né? Senão a gente está pagando por uma grife, a gente está exatamente. pagando por uma roupa de marca sem necessariamente estar usando. Eu conheço gente que fala assim para mim, plano de saúde tem que ser nacional. Quantas vezes por ano você viaja? Assim, não, mas uma vez por ano. Não, então você contrata um seguro viagem, né? Faça Exatamente. isso. Porque você tem 90% do seu tempo num grupo de municípios tais, é para isso que você precisa ter plano de saúde, é para o dia a dia, não é para grande eventualidade. A cobertura está muito segmentada em se o plano de saúde tem cobertura hospitalar, ambulatorial ou se é obstetrícia. Fora isso, a diferença é o local em que vai ser coberto, porque a cobertura mesmo é igual. Boa, tem perguntinha já. Boa. Vamos lá. Coloca pra gente, da Ana Francisca, do Rio de Janeiro. Uma pessoa com mais de 90 anos tem reajuste maior do que uma pessoa com 60? Obrigada pela atenção. A gente também falou disso, Ótima né, doutor? pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Obrigado. Ana, não pode ter. O reajuste anual, a gente costuma dizer que ele é linear, ele é igual para todo mundo. Eu posso ter, o Léo, por exemplo, tem um plano de saúde e as filhas que acabaram de nascer vão ter o mesmo reajuste anual que ele ou que a esposa. Não vai ter diferença nenhuma, tá? Porque o reajuste que é anual, ele é igual para todo mundo. Claro, pode ter um reajuste por faixa etária, mas aos 90 anos já não tem mais. Hoje o reajuste máximo por idade é aos 59 anos, depois disso não tem mais, só reajuste anual. Tá? Boa. Boa. Perguntinha de Instagram.
Boa tarde. O que fazer quando o plano não aceita idosos? Minha mãe tem 86 anos. Como isso, doutor? Eu não consegui nem terminar. Se endireitou aqui. Deus. Doutor já endireitou. Assim, doutor, assim. Ai. Sabe o que é? É aquela brincadeira do é raro, mas acontece muito. Sim. Sabe? É isso, é raro, mas acontece todo dia. Vamos lá. Esse tipo de situação, eu costumo dizer o seguinte, em verdade, você nem precisa de um advogado num primeiro momento, porque isso a ANS deveria resolver para você, ok? Eu sugiro que você faça simplesmente o seguinte, você vai denunciar na ANS o que está acontecendo. Ah, mas eu não tenho protocolo de atendimento, estão pedindo. Olha, fala para a ANS o seguinte, não me deram protocolo de atendimento, mas faça a denúncia dizendo, não estão aceitando a mãe, minha avó, que é uma idosa de X anos. Ninguém pode ser impedido de contratar plano de saúde em razão da idade. Artigo 14 da Lei dos Planos de Saúde. Duas regras da ANS, súmula 19 e súmula 27. Duas regras da ANS que deixam claro, não pode fazer isso. Agora, acontece todo santo dia. Todo santo dia acontece. Muitas vezes, porque a ANS tem uma estrutura pequena para uma quantidade imensa de volume de tal, então nem sempre eles vão resolver. O Ministério Público deveria ficar mais atento e fiscalizar, também está falhando nisso aí, quer dizer, no limite, em última análise, vai procurar um advogado que tem condição de resolver. Mas não pode, ninguém pode ser impedido de contratar um plano de saúde. Meter o louco, vamos ver o que dá, né, doutor? Exato. Não pode, né? Exato. É absurdo e veja, isso. hoje de manhã ainda estava saindo do escritório e chegou um caso justamente assim, dois idosos, ela foi incluir os idosos no plano de saúde da família, que são, não pode. Nós não aceitamos idosos no plano de saúde. Como assim não aceita? Entende? Isso aí é legal. Plano de saúde é um sistema aberto. Todo mundo que se predispõe a pagar aquele valor deve ter acesso a isso. Tá? Então assim, mas a liberdade é contratual. Vou explicar uma questão muito importante aqui. Algumas empresas não têm liberdade de contratar ou não. Por exemplo, a empresa que fornece água, ela não tem a prerrogativa de dizer que ela não quer fornecer água na minha residência. A empresa que fornece energia elétrica não tem essa prerrogativa. O plano de saúde está equiparado a esses serviços que a gente chama de essenciais. Ele não tem a prerrogativa de dizer que ele não quer contratar, não quer me fornecer um plano de saúde. Isso aí é legal, denuncie. No limite, vá para a justiça, mas acho que vai resolver. Boa. Perfeito. Mais perguntinhas. Da Fabiana, de São José dos Campos. Boa tarde a todos. Tenho 44 anos e tenho sequelas de AVC e várias outras comorbidades. Os planos que vi não cobrem minhas necessidades devido à doença pré-existente. Isso procede? Boa. Boa, vamos lá. Fabiana, excelente pergunta para a gente esclarecer o seguinte. Você não pode, em momento algum, ser impedida de contratar um plano de saúde. É seu direito acessar o contrato de plano de saúde tranquilamente. Para consultas e exames mais simples, eu vou chamar de exames mais simples para não ficar sendo muito técnico. O prazo máximo de carência é de 180 dias. Muitas vezes é menor, mas é até 180 dias, consultas e exames simples. Exame de sangue, consulta até 180 dias. Para questões mais complexas, por exemplo, tive um AVC. Dependendo da sequela, vamos imaginar que você dependesse de um procedimento cirúrgico, ok? Para tratar uma sequela, por exemplo, que está acontecendo. O plano poderia te exigir até 24 meses da contratação. Então, para esses procedimentos mais caros, mais complexos, ele poderia te exigir 24 meses, que é essa carência, como a gente diz, que você vai ter que pagar o plano de saúde. Mas veja, tudo aquilo que tiver em acordo com a ciência e que seu médico fizer a prescrição para você, seu plano deve pagar. Então, assim, é isso que diz a lei, ok? Então, a grande questão é você entrar num plano de saúde que você confie, que você fala, isso aqui eu gosto, atende minha necessidade, o hospital é bacana e, assim, nenhuma operadora pode te recusar. O prazo máximo de carência é esse que eu mencionei. Doutor, sempre ser o mais real possível, né, na contratação também. Sim. Você falando, eu tenho esse problema, eu tenho um problema. Pois é, Léo. Aí o consumidor fica numa dicotomia que a gente tem que dizer assim para vocês. Olha, a gente entende o que vocês estão passando. Porque veja só, tem gente que vai falar assim, mas se eu falo a verdade, eu não entro no plano. E eu digo, é verdade, eu também te entendo. Mas veja, se você mentir na hora de contratar um plano de saúde, o que vai acontecer? A operadora, se descobrir isso, dentro dos 24 primeiros meses, se ela descobrir isso, ela vai te excluir do contrato de plano de saúde. Então, mentir
não é uma saída. Mentir não resolve. Ainda na hora que você mais vai precisar. Na hora que mais vai Exatamente, precisar, é. exatamente. Então não vai adiantar. Você vai ter que falar a verdade e vai ter que exercer o seu direito. Então eu até tenho as pessoas me perguntam assim, por exemplo, doença curada é doença pré-existente? Eu digo, se ela tiver curada, de fato, não seria. Mas a questão é a gente entender na medicina um médico dizendo, tá curado ou não tá. Tem gente que fala assim, não, eu tô há X anos já sem tratar o câncer. Mas será que tecnicamente está curado? Então essa pessoa deve declarar que teve um câncer? Deve declarar que teve um câncer. Mas ela não significa dizer que se recidivar ela não vai ter direito ao tratamento. Ou não significa dizer que ela deva ser impedida de contratar um plano. Pode ter carência aí. Mas assim, não minta na contratação. Mas o corretor me orientou. Não vai adiantar. Porque acontece muito isso. Acontece muito. Não vai resolver. Na hora que a operadora quiser encerrar, ela vai dizer, mas você mentiu, você omitiu a doença, é fraude e eu vou encerrar. Cuidado com isso. E aí você perde tudo, né? Exato. 24 meses depois. Mais perguntinhas, Vamos doutor. lá. Tá bombando. Vanessa, o plano de saúde é obrigado a cobrir todas as consultas no tratamento do autismo? É um ótimo assunto, Boa. É um doutor. ótimo Verdade. assunto. Vanessa, Boa, Vanessa. eu imagino que você esteja passando aí. A gente daqui deseja que as coisas se encaminhem. Agora as terapias, as crianças têm evoluído muito com as Muito, terapias. muito mesmo. Isso é muito incrível mesmo. O plano de saúde deve cobrir todas as terapias que rondam ali a questão do autismo. Então, a criança, por exemplo, ela precisa de fono, físio, ela precisa de psicologia por um método específico. O método está cientificamente reconhecido? Está. Então, ela vai ter que ter essa cobertura por qualquer método terapêutico que for indicado. O que é mais polêmico hoje na justiça são aqueles pedidos para fazer o tratamento da criança em casa ou na escola. Mandar um acompanhante para a escola da criança para que esse acompanhante fique na escola da criança. Isso é muito polêmico na justiça e, ultimamente, eu vou chamar assim, tem um refluxo, tem sido desacolhido, não tem mais sido aceito esses pedidos de tratamento da criança, porque ia um psicólogo que ficava o dia inteiro com a criança na escola, a justiça tem dito, isso não tem mais cobertura. E para casa também não, mas aqueles tratamentos que são em ambiente ambulatorial, em ambiente clínico, em consultório, de forma integrada, na quantidade de horas prescritas pelo médico, na forma indicada pelo médico, isso tem cobertura e isso razoavelmente pacífico na justiça. Então, assim, lute pelo seu direito. A ANS deveria fiscalizar, se não fizer, você vai ter que procurar um advogado. Elton, não tenho dinheiro para contratar advogado. Minha realidade financeira não permite. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Defensoria Pública existe para isso. Para vocês poderem ir lá na Defensoria Pública e falar, eu tenho direito. E às vezes muito esquecida a Defensoria Sim, Pública. muito né, doutor? esquecida. Né? A OAB aqui em São Paulo, por exemplo, ela até tem um convênio com a Defensoria Pública que ela indica advogado gratuito para aquelas pessoas que, acho que, salvo engano, 2 salários mínimos, às vezes 3 salários mínimos, ela tem feito a indicação de advogado. Então, assim, não tenho dinheiro, tal, recorra a esses métodos porque é seu direito exigir na justiça o que você quer. Perfeito. Mais perguntinhas? Bombando, doutor. O pessoal aqui é de... Dete de Caçapava, meu esposo ficou doente e a empresa o mandou embora. Suspendeu o plano de saúde e tirou a farmácia que tinha convênio. Pode isso? Só pergunta boa hoje. Ai, Doutor Dete, tá boa, assim, Dete. ó, O doutor tá inquieto Tá aqui, o inquieto. negócio é assim, tá babando. E o que é legal é isso, né? Assim, gente, não tem nada combinado aqui. A gente chegou aqui e tal, as perguntas É estão isso, chegando e nós estamos respondendo, entendeu? É isso aí. É tudo real aqui, não tem. É real oficial. Não tem essa, não. ao vivo, Infelizmente, ao vivo. aliás, né? É real, né? É duro essas Uma perguntas. pena, mas é uma verdade, pena. Dete, é o seguinte, eu nem vou discutir a questão trabalhista, se ele podia ou não ser mandado embora, porque tem gente muito mais qualificada que vem no programa falar disso. Mas eu vou explicar o seguinte para você. Do ponto de vista de um advogado especialista em direito da saúde, ele não pode perder acesso ao tratamento médico dele. Então ele tem direito de exigir a manutenção dele dentro desse plano de saúde e continuar usufruindo do plano de saúde. Para quem está afastado da empresa, eu sei, por exemplo, ele foi demitido, que ela mencionou, mas tem gente, por exemplo, que fala assim para mim, eu fui afastado da empresa e a empresa foi lá e encerrou o meu plano de saúde. Isso é ilegal. Quando eu estou afastado da empresa, eu continuo vinculado a ela. Se a empresa ainda oferece plano de saúde para os empregados que estão ativos, ela deve ofertar para quem está doente, inválido, né, vamos chamar assim, quem está no INSS afastado, ela tem que ofertar para todo mundo.
salvo se a empresa falasse assim, não, ela perdeu o plano de saúde para todo mundo, a empresa deixou de ofertar para os empregados da ativa, aí seria uma discussão de, puxa, a empresa parou de ofertar esse benefício, sei lá, por uma grave crise econômica. Tudo bem, a gente poderia discutir outras questões aqui até, mas não pode perder acesso ao plano de saúde. A Justiça tem dito que quem está em tratamento médico garantidor de sua saúde não pode ter interrompido o plano de saúde. Isso tem sido reiterado pelos tribunais. Perfeito. Então, luta pelo direito. Boa pergunta. Lembrando sempre que os pagamentos têm que estar em ordem, né, doutor? Sim, é dever de todo mundo fazer o pagamento da mensalidade ali bonitinho. Porque fraude ou inadimplência, fraude é essa situação que a gente mencionou. Não declarei uma doença pré-existente ou atrasei o pagamento do meu plano de saúde, vai ter interrompido o seu contrato. Perfeito. Perguntinha de Instagram. Bora ver. Lê pra gente, Léo. Boa tarde. Consultei um nutricionista que não pertence ao meu plano e ela pediu vários exames. O convênio recusou a solicitação. É correto? O que devo fazer? Você sabe. Obrigado, Rosana. Essa é uma pergunta muito boa. É muito interessante, porque eu vou explicar de uma forma para vocês muito sincera. Veja, eu sempre digo o seguinte: imagina 2 adultos se divorciam, mas você precisa de um advogado para assinar o divórcio desses seres humanos que não, sinceramente, aqui entre nós, tá? Não acho que precise. Acho que assim, é desnecessário. Mas por que precisa de um advogado? Porque a OAB tem uma representatividade muito forte dentro do Congresso e fica lá, às vezes, brigando e exigindo tal, não sei o quê. Estou falando aqui até meio contra a OAB, veja, mas a OAB, na verdade, é o seguinte, não acho que seja razão para 2 adultos. Por que um nutricionista não pode prescrever exames que têm relação direta com o objeto de trabalho dele? Não faz nenhum sentido, ele tem que poder fazer isso, porque isso tem toda a relação com o trabalho desse trabalhador, dessas pessoas, no final de contas, que passaram por uma universidade, estudaram, elas têm um conselho de classe profissional. A questão toda é que, diferente da OAB, né, o CRN, o Conselho Regional de Nutrição, não tem tanto poder político. Então, como não tem tanto poder político no Congresso, acaba não conseguindo fazer valer coisas que, às vezes você fala assim, pô, mas para um advogado eu preciso aqui, não faz sentido isso e tal. Acontece que as operadoras de saúde não têm acolhido de fato isso, a ANS não tem também respaldado os consumidores nisso, e eu sei que tem uma ação do Conselho Regional de Nutrição querendo obrigar a ANS a dizer que os nutricionistas têm a possibilidade tal. Torço para que essa ação tenha sucesso. Com certeza, tá? faz sentido. Acho que vale a pena reclamar na ANS disso, porque acho um absurdo o nutricionista não poder fazer, mas muita operadora faz isso mesmo, e aí acho que assim, reclamar na ANS pode ser um caminho para fazer com que a agência reflita um pouco e mude seu posicionamento. Faz todo sentido. Exatamente, É. até porque nós somos um país que tem metade da população obesa Sim. ou com sobrepeso, e isso interfere na saúde como um todo. Perfeito. Então, né, e quem que vai cuidar disso? Perfeito, É um isso é nutricionista. política pública. Exatamente. Perfeito. Né? Então, atenção aí, minha gente. Mais perguntinhas. Vamos lá. Perguntinhas. Do Márcio, e tu? Boa tarde, preciso fazer cirurgia plástica para a remoção de tumores de pele. O plano de saúde não possui médico credenciado. Já contatei a ANS e não resolveu. O que eu devo fazer? E Ô, aí? Márcio. Boa, hein? Você vê, Márcio, maravilhosa pergunta aí. Vamos colocar um pouco de luz na sua situação. Tem uma regra da própria ANS que a gente chama de Resolução Normativa número 566. O que ela diz na prática? Na prática, ela diz que não tendo um médico credenciado, você tem direito de ter um médico particular pago pela operadora. Então, a sua operadora de plano de saúde, depois de 21 dias úteis da solicitação que você fez, ela viu na rede, opa, não tem ninguém aqui para te atender, não tem ninguém que possa atender o Márcio, ela deveria ter pego o telefone, ligado para o seu médico, negociado com ele um valor e falado, vai lá, opera o Márcio e garante a saúde dele, ok? Situações como a sua, por exemplo, em que assim, já passou esse prazo, já reclamou na ANS, que seria a minha primeira grande questão para te dizer, não resolveu, aí pode ser o caso, de fato, de você procurar um advogado, procurar a Defensoria Pública, procurar o seu direito, porque depois a operadora tem, num caso como o seu, por exemplo, 21 dias úteis para fazer a análise. Passou desse prazo, já está fora do prazo e você já pode começar a agir, tá? Perfeito, Saúde aí. doutor.
Boa. Grande Doutor, Marta, obrigado, no fim viu? a gente acabou fazendo várias perguntas. Várias coisas que saiu do que a gente... Mas a gente Mas gosta a é gente assim. amou. Tem mais perguntas, Dê? É. A gente podia deixar separada para o doutor? Ah. Podemos deixar para a Bombou, próxima? doutor, bombou, Que a bombou. gente volta a falar mais um pouco do reajuste para as pessoas também denunciarem aí o que possível. Preste atenção na sua continha em casa do plano, né, doutor? É isso aí. Pode voltar para responder Vai as ser outras? um prazer. Ó, e tá lá com reajuste aperreado, como é que eu vou fazer tal? Tem que pensar em fazer portabilidade, trocar de plano de saúde. Tá no programa anterior que a gente participou aqui. Fazer downgrade. Ah, eu tô numa categoria ouro, né? Aí eu vou para prata, vou para bronze. É possível às vezes fazer isso, ok? Então assim, veja essas possibilidades para que vocês aí não paguem tão caro. Mereceu a feijoada. Vamos falar do livro do doutor agora por aqui, favor. ó. Eu tô deixando Por o meu favor, livro olha aqui, aqui, tá? ó. Esse aqui é para a doutora Juliana Almeida. Ah, Olha minha só. esposa. Aí, Olha. Juju, pra você. Ela vai adorar. Pra Deixa eu ela, mostrar tá? aqui, ó. Por favor, vai Aí, ser um ó. prazer imenso. Esse é um livro que está saindo essa semana pela editora demais. Verbo Jurídico. Ah, que legal. É um livro voltado para advogados, é um livro voltado aí para juiz, para promotor, para quem trabalha na área. Então, Perfeito. é um Obrigado, prazer imenso doutor. poder contribuir aí. E tá aí. Tá Vai o meu- adorar. Meu Obrigado, grande viu, abraço doutor? para ela. Obrigado mesmo. Maravilhoso, Obrigado de doutor. coração. Eu que Muito agradeço. É um sucesso. prazer Bom, imenso doutor. para mim estar aqui com vocês. Ganhou feijoada. Que legal. Você aproveita, minha gente, e siga o doutor nas redes sociais, @Elton Fernandes Advogado. Tem também no YouTube, né, doutor? E tem também eltonfernandes.com.br. As suas perguntas serão separadas e o doutor já volta para respondê-las. Sucesso, doutor. Muito obrigada. Muito viu? obrigado, gente. Saúde, sucesso, vida longa para vocês. Boa Amém. noite de sono, Saúde. doutor. Tamo Pra junto você aí. também. Ninguém larga a mão de ninguém, viu, doutor? A gente é assim, viu? Coisa boa, Valeu, minha doutor. gente.